sétimo ano. Na semana passada a gente falou sobre os triângulos, falamos sobre soma dos ângulos internos de triângulos, falamos sobre características de triângulos e tipos de triângulos. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre quadriláteros, ok? E antes de falarmos dos tipos de quadriláteros que existem, vamos começar falando o que todos os quadriláteros têm em comum. Bom, a palavra quadrilátero escrita aqui em cima, ela já dá uma ideia do que a gente está encontrando. Quadri, lembra quadro, lembra quatro. Quatro láteros. Láteros, lateral, lados. Então, quadriláteros significa polígono com quatro lados. Quatro lados, quadriláteros. Então, quando a gente fala de quadriláteros, a gente está falando de polígono com quatro lados. Ok? A segunda coisa que a gente vai falar, a segunda característica sobre os quadriláteros, é que todo quadrilátero possui duas diagonais, certo? Todo quadrilátero convexo possui duas diagonais. Então, uma característica dentre os quadriláteros é isso, é que eles não terão mais do que duas diagonais. É o máximo que eles conseguem. E entre os quadriláteros, sejam côncavos ou convexos, todos eles possuem a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Lembra lá no triângulo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Então, no quadrilátero, essa soma aumentou. A gente pulou de 180 para 360. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Nos quadriláteros, a gente consegue incluir o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo e os outros polígonos não regulares ou não nomeados, que podem ser classificados como quadriláteros desde que tenham quatro lados e quatro ângulos e quatro vértices, certo? Que tenham no máximo duas diagonais e que a soma dos ângulos internos seja igual a 360 graus, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características? Bom, diagonais de um quadrilátero. Eu tenho desenhado aí na sua frente dois quadriláteros, um paralelogramo e um losango. E eu quero traçar as diagonais. Bom, cada um dos quadriláteros possui quatro vértices, que são essas bolinhas que eu estou fazendo na ponta, que significa a união das arestas. Quando as arestas se encostam, eu as chamo de vértice. O que seria a diagonal? A diagonal é o segmento de reta que une dois vértices opostos de uma figura. Opostos ou não, desculpa, a palavra oposto está errado. Deixa eu falar de novo. Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de uma figura, ok? Então, quem seriam os vértices consecutivos de A? É o B e o D. Os vértices consecutivos estão ligados pelo lado. Os não consecutivos não estão ligados. Então, nesse caso, A não está ligado a C. Então, vou pegar aqui uma régua e vou fazer uma ligação aqui de A para C. Ó. Vai ficar assim. Essa linha azul que você está vendo, eu chamo de diagonal AC, certo? A outra diagonal que é possível fazer é de B para D, porque o vértice não consecutivo a B é o vértice D. E acabou. Eu fiz a minha diagonal, as minhas diagonais. Diagonal AC e diagonal BD. Do lado de cá, ó, eu tenho os vértices A, B, C, D. Da mesma forma, vocês vão observar que eu consigo ligar o vértice AC, certo? E os vértices BD, porque são vértices não consecutivos. Classifico isso como diagonais. Bom, galerinha, a gente tem aí agora a definição de quadriláteros convexos. Isso serve para polígonos convexos também. Classifico como convexo os polígonos que não possuem buracos. O que significa isso? Significa que se eu pegar dois pontos internos em qualquer lugar do meu polígono, eu consigo ligar esses pontos sem que o segmento de reta que os liga fique por fora do polígono. Então, por exemplo, esse primeiro quadrilátero aqui, ó, vou fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Eu consigo fazer uma linha juntando os dois pontinhos e a linha fica totalmente dentro do polígono. Ó, vou fazer um pontinho aqui e um pontinho do lado de cá. Ó. Vou juntar a linha. Ó. Ela fica dentro do polígono. Não tem nenhuma linha que eu faça, ó, por onde quer que eu coloque os meus pontos,
não tem um local que eu coloque os pontos, os dois estando dentro do polígono, que o pedaço da linha fique do lado de fora. Esses polígonos são considerados como convexos. Os quadriláteros convexos são o quadrado, o trapézio é esse aqui que eu estou mexendo agora, o retângulo, que é esse daqui, ó, ok? O losango, que foi o outro que a gente fez do lado direito há um tempinho atrás aí, só voltar ao vídeo que você vai ver, e outros assim por diante. Então, desde que eu consiga fazer dois pontos dentro do polígono e unir esses pontos com uma linha, eu chamo esse polígono de convexo. Agora vamos para o exemplo de quadriláteros não convexos. Os quadriláteros que não são considerados convexos são aqueles que possuem buraquinhos, ou seja, que se eu fizer dois pontos dentro do meu quadrilátero e tentar unir esses pontos com um segmento de reta, um pedacinho do segmento vai ficar do lado de fora. Olha lá, tá vendo? Ficou um pedacinho do lado de fora. Mas Fabrício, depende muito do ponto. Se você fizer daqui de cima para cá para baixo, ó, vai ficar tudo do lado de dentro, tá vendo? Você que fez errado. Sim, verdade que depende dos pontos. Mas se um segmento de reta fica do lado de fora, o quadrilátero inteiro não é classificado como convexo. Nós chamamos de não convexo. É o mesmo caso do lado de cá. Ó. Repara que até aqui, mais ou menos, se eu fizer um ponto, e for traçar as duas linhas, ela vai ficar quase do lado de dentro. Mas vai ter um pedacinho que vai ficar do lado de fora, lá. Ficou uma partezinha do lado de fora. Só por causa daquele pedacinho de nada que ficou do lado de fora, nós classificamos esse quadrilátero como não convexo. Ok, pessoal? Próximo vídeo a gente fala de soma dos ângulos internos dos quadriláteros. Beijo!